Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia da gente seguir adiante na nossa jornada explorando Rebel R, Narrativas Estelares, um RPG de ficção científica e exploração espacial escrito pelo Júlio Matos e publicado pela Secular Games, que a gente está destrinchando aqui no canal capítulo a capítulo, sempre com o objetivo de tentar identificar o que for mais importante para dar uma ideia geral para a galera de qual é a pegada, qual é a proposta do jogo, beleza? Mas se você está chegando agora aqui no canal e quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Rebel R, não tem problema, não entre em pânico, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema, e depois, se você curtir e quiser seguir na viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, está acompanhando aqui a nossa série, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 6, Cenário e as Civilizações do Futuro. Então, alguns avisos antes da gente começar o conteúdo propriamente dito. O capítulo 6 é basicamente o nosso último capítulo aqui do livro, tá? Depois disso, no próximo, a gente vai ter só apêndices e algumas referências do jogo. Então, o capítulo 6 é o último capítulo. Ainda vamos fracionar, né, em alguns vídeos, porque aqui a gente vai ter uma ideia, né, sobre o cenário, uma linha do tempo, toda a evolução, mais detalhes sobre cada uma das civilizações que a gente comentou, né, aqui ao longo da série. Então a gente vai fracionar o conteúdo em alguns vídeos para poder dar a devida atenção, beleza? Mas já estamos na reta final do livro, então se liga aí. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a nossa brincadeira e entender melhor como é que esse cenário se formou, né? Eu vou iniciar lendo aqui o primeiro parágrafo, né, desse tópico, A Chegada, e aí a gente começa a fazer os nossos comentários. Se liga aí. Hoje, quase 300 anos depois, é difícil saber com certeza a data exata da chegada dos mensageiros, mas estima-se que tenha sido na terceira década, algo entre 2032 e 2035. Uma gigantesca esfera que era possível ser vista de ambos os hemisférios estacionou em órbita baixa sobre o Oceano Atlântico. No lugar antigamente conhecido como Recife, o brilho esverdeado de sua silhueta iluminou a cidade como se o dia houvesse se tornado interminável, apenas variando o dia de claro para esverdeado. Então, olha só, primeiras informações que a gente consegue ter aqui a partir desse tópico, né, desse parágrafo, é que o primeiro contato da humanidade com um povo alienígena aconteceu 300 anos atrás, levando em conta aqui o calendário do cenário, beleza? Outra coisa, não foram os humanos que começaram a explorar o espaço e encontraram alienígenas, não. Pelo que o livro coloca, esses alienígenas, que depois foram chamados de mensageiros, eles é que estavam em uma viagem exploratória e acabaram descobrindo a Terra, né? Então tem esses pequenos detalhezinhos, né, mas que vão fazendo a diferença aqui na construção do cenário. E aí, aquela história. No início, uma comunicação difícil, aí foram estabelecendo algumas bases ali para os dois povos, né, começarem a se entender e tal. E os mensageiros, logo de início, eles demonstraram um interesse muito grande em colaborar com a Terra. Se mostraram muito solícitos, vamos dizer assim, né? Claro, teve aquela tensão inicial, aquela desconfiança, né, da parte da humanidade, que quem são esses caras, como é que vai ser esse negócio aqui e tal, porque obviamente uma ciência muito mais avançada, né, tecnicamente muito mais avançada, uma tecnologia muito à frente da nossa, né, então sempre ficou a humanidade sempre com o pé atrás, mas eles foram se mostrando muito solícitos, muito tranquilos, né, e aí eles ofereceram, inclusive, tecnologia, né, trocar tecnologia não, né, porque provavelmente a gente não tinha nada para oferecer para eles, mas eles ofereceram tecnologia e conhecimento para a humanidade indistintamente. Isso é importante. Para quem quisesse, para quem conseguisse entrar em contato com eles depois que essas primeiras bases, né, de comunicação foram estabelecidas. Seguindo adiante, o livro passa para esse tópico aqui, olha, a história, e aí ele começa a pular de tempos em tempos, né, fazendo, né, uma cronologia com os principais eventos e como é que estavam ali as coisas com o passar do tempo, né? Então, depois desses contatos iniciais, depois desses mensageiros terem conquistado a confiança da humanidade de uma maneira geral, o próximo tópico, né, que o livro vai abordar aqui, olha, já vai para o ano de 2075, uma nova ordem mundial, ou seja, algumas décadas depois desse primeiro contato. E aí, pelo que o livro dá a entender, as naves, né, dos mensageiros continuaram ali naquela órbita e tal, e aí essa troca de informações, né, continuou ao longo das décadas. Então, o próximo ponto que ele vai destacar aqui é justamente em 2075. O que a gente tem, como é que estava a situação nesse período? Os mensageiros, eles nunca vieram pessoalmente, vamos dizer assim, né, para a Terra. Foi estabelecida uma comunicação via texto, né? Depois de um tempo, eles decifraram as nossas linguagens todas lá, né, e a gente se comunicava com eles via texto. E aí eles respondiam, continuaram, né, com aquela proposta, com aquela boa vontade, vamos chamar assim, respondiam todo tipo de pergunta e a todo mundo que entrasse em contato com eles. A única coisa que eles não revelavam, nunca revelaram,
foi conhecimento bélico e também informações específicas, né, sobre a civilização deles. Esses dois tipos de informação eles sempre mantiveram em segredo, mas qualquer outra coisa que fosse perguntada era respondida sem problema nenhum. Sempre nessa proposta de intercâmbio, vamos chamar dessa maneira, né? E aí, por conta disso, obviamente as coisas não mudaram muito, né, na Terra, na humanidade. E aí o G7, os 7 países mais ricos do mundo, utilizando, né, de todo esse conhecimento, toda a tecnologia que foi sendo compartilhada com a humanidade, eles começaram a partir daí a expansão para o espaço, né, vamos chamar dessa forma. E aí eles começaram a colonizar o nosso sistema, né, o sistema solar. E aí isso gerou, obviamente, também um problema que não é novo, só adquiriu uma nova roupagem, uma roupagem sci-fi, vamos dizer assim, né? As outras nações, as nações mais pobres, vamos chamar assim, ou com menos recursos, elas tinham qualquer informação que elas quisessem, porque, como eu disse, os mensageiros não negavam a informação. Quem entrasse em contato com eles respondiam indistintamente e repassavam tecnologia indistintamente, sem levar em consideração governos da Terra ou coisas desse tipo. Só que qual é o detalhe? Muitas dessas nações mais pobres não tinham ou capacidade técnica, ou financeira, né, ou material para, de fato, utilizar ou construir as tecnologias que estavam sendo oferecidas ali. Inclusive, é nesse período aí, de 2075 mais ou menos, que os mensageiros começam a compartilhar com a humanidade a teoria graviton, que a gente já comentou aqui várias vezes também ao longo da nossa série, aquele negócio que é mais ou menos, né, das ondas espaciais, que as naves podem surfar ou navegar nessas ondas e se mover muito mais rápido. É alguma coisa mais ou menos por aí. Então, foi a partir de 2075 que essa tecnologia, que essa teoria foi dividida com a humanidade. Avançando aqui no capítulo, o próximo ponto, né, a próxima parada é em 2093, aproximadamente, né? Uma civilização interestelar. Aqui, como é que estava a situação? Depois de já ter conseguido mais ou menos colonizar ali o sistema solar, essas nações mais ricas começaram a colonização de estrelas próximas, né? Tipo Próxima Centauri, esse tipo de coisa. E aqui, a partir desse período mais ou menos, a gente já tem a primeira geração, né, vamos dizer assim, de humanos que atinge a maturidade sem ter muito vínculo, né, ou uma identidade muito próxima ali com a Terra. É a primeira geração que já nasceu no espaço, vamos dizer assim. Então a Terra não é a casa, não é o planeta de origem deles. Então, isso, como vocês já podem imaginar, com o passar do tempo, vai levando aquele sentimento de falta de identidade, de não ter, de fato, nenhuma relação com o planeta Terra, e vai alimentando a esperança, né, o sonho, a necessidade de você se desvincular da Terra. E isso vai levar mais ou menos ali aos eventos da próxima parada que o livro faz, que já é em 2120. As cisões interplanetárias. O que a gente tem para destacar aqui? Primeiro, na Terra, melhor dizendo, voltando só um pouquinho, até o ponto anterior, a gente ainda tinha mais ou menos aquele esquema de governos e nações como a gente conhece hoje, mais ou menos. Daqui por diante, de 2120 para diante, a gente já tinha umas tentativas de unificar o governo da Terra, justamente para fazer frente a essas tentativas de libertação, né, de independência das colônias. Foi também mais ou menos nesse período que a humanidade começou a ter contato com outras espécies alienígenas além dos mensageiros, porque a gente começou, né, a ir cada vez mais distante, né, do nosso sistema solar. Já estavam ali nas estrelas próximas e tal, então a partir daí a gente começa a ter contato também com outras espécies que não a dos mensageiros. E para fechar mais ou menos aqui essa explicação, eu vou ler mais um trechinho aqui do livro, só lembrando também que, como não é difícil de imaginar, as condições de vida no planeta Terra estavam cada vez mais difíceis, tá? Os recursos sendo esgotados, crise climática, todo esse tipo de coisa que a gente já viu, né? Aqui está vendo, melhor dizendo, né, acontecer. Isso está extrapolado já aí aproximadamente em 2120 e as condições de vida no planeta Terra estão cada vez piores. Mas vou ler mais um trechinho aqui do livro, olha só. O resultado de um foro político na cidade de Erdonópolis, antiga Istambul, deu origem à União Terrana, uma força supranacional formada por representantes de 7 países ricos, mais a União Europeia. Essa força unificaria o controle econômico e bélico da civilização humana, sob o poder de um Supremo Conselho, entre aspas. Essa unificação pretendia responder às inúmeras tentativas de independência de colônias nas regiões fora do sistema solar. Ou seja, era apenas mais um arranjo para manter o poder onde sempre esteve. Ou seja, passam-se séculos, né, a tecnologia avança, mas esses jogos de poder, essa balança de poder se mantinha mais ou menos da mesma forma até esse presente momento.
Só que aqui, no cenário do Rebel R, a gente vai ter uma espécie de ruptura com esse status quo. E isso vai acontecer no próximo tópico. Seguindo adiante, o ponto de virada da humanidade e aqui do cenário do Rebel R vem justamente, olha, em 2124. Aqui ele dá uma data precisa, 2 de fevereiro de 2124, a última diáspora. Por quê? Foi nesta data, olha, que os representantes das nações pobres, historicamente, né, deixadas de lado pelas nações ricas, fizeram o que foi chamado de o Grito Mahali. Ou seja, eles mandaram uma comunicação direta para os mensageiros, né, explicando em detalhes pormenorizados por que existiam duas humanidades. Uma que sempre se aproveitava de todas as benesses, de todos os luxos, de todos os bônus, né, de qualquer avanço, e uma que nunca recebia nada disso. Sempre ficava ali em segundo plano e sempre era utilizada como massa de manobra, ou como massa de trabalho, ou o que quer que seja, por essa outra humanidade que sempre se beneficiava das coisas. Então, a visão que foi apresentada para os mensageiros foi justamente essa. E aí, esse Grito Mahali também veio com um pedido de ajuda. Uma galera queria simplesmente ir embora. A gente quer partir da Terra. Vocês podem ajudar a gente? E, para surpresa de todos, a resposta dos mensageiros foi positiva e mais do que isso. Pela primeira vez, eles forneceram ajuda direta para essas nações mais pobres. No seguinte sentido, mandaram esquemas de construção de nave, mandaram materiais, forneceram de fato uma ajuda direta. Ainda assim, sem virem pessoalmente à Terra, tá? Inclusive, eles chegaram a indicar um planeta que seria razoável, né? Onde seria possível que essas pessoas todas sobrevivessem. Um planeta com condições para que essa população habitasse. E aí, mais ou menos, 7 milhões de pessoas decidiram embarcar nessa jornada. Foram 10 arcas, né? 10 naves arcas que partiram da Terra no que ficou conhecido como a Nova Diáspora. Claro, óbvio, evidente, que as nações mais ricas não iam deixar isso barato e tentaram interferir. E nesse ponto a gente tem mais uma vez a interferência direta dos mensageiros no sentido de mandarem naves, né, ou chamadas unidades robóticas, né, que asseguraram que quem quisesse ir embora fosse embora. Então aqui, olha, tem uma representação, né, de como seriam essas unidades robóticas e os mensageiros garantiram de forma ostensiva, vamos chamar assim, que todo mundo que quisesse ir embora da Terra fosse embora da Terra. E aqui a gente avança mais um pouquinho para 2125, né, no período conhecido como a Longa Jornada e as Duas Humanidades. Aqui as arcas seguiram, né, conseguiram deixar a Terra e seguiram no caminho indicado pelos mensageiros. Né. Essa jornada, conhecida como Longa Jornada, né, durou aproximadamente 7 meses, lembrando que eles estavam viajando durante 7 meses com uma velocidade acima da velocidade da luz, tá? Então eles chegaram num ponto de fato bem distante. E essa galera deu origem ao que no período atual do cenário a gente conhece como civilização Mahali. Das 10 arcas que partiram, apenas 7 chegaram ao destino final. Mas ainda assim, era uma quantidade considerável de pessoas, e aí uma nova humanidade foi se formando lá, com outros princípios, com outras propostas. Vou ler um trechinho aqui do livro que esclarece melhor essa situação. Olha aí. Um ambiente ideal para uma nova organização política e social, escolhida a partir de gigantescas assembleias, foi formada. Sul-africanos, brasileiros, nigerianos, árabes, curdos, hindus, argelinos, haitianos, povos originários de vários locais e tantas outras etnias e nacionalidades decidiram, em conjunto, abandonar essas designações e se tornarem um só povo de inúmeras tribos. Todas essas tribos começaram a formar, já durante a viagem, o que seria o futuro Grande Conselho, que iria administrar e delimitar os novos contratos sociais e econômicos. Nada disso foi feito sem discussões ou embates diversos, mas havia muito tempo para discutir e convencer. Ou seja, durante essa viagem de 7 meses, já foram sendo estabelecidas novas bases, novas maneiras de se ver a vida, novas maneiras de governar ali com a participação maior de todos, e por isso, a partir dessa longa jornada, foi germinando ali a semente de uma nova humanidade, com uma outra visão de mundo, com uma outra proposta bem diferente do que existia, né, na Terra. Enquanto isso, lá de volta na Terra, a gente avança mais um pouco no tempo para nossa última parada aqui desse vídeo e vai para aproximadamente 2157.
as guerras teratológicas. Na verdade, o período aí entre 2157 e 2201. O que acontece? Lá na Terra, a humanidade, as pessoas que ficaram lá, com o tempo, foram começando a se revoltar com os mensageiros. Tanto por essa questão deles terem ajudado ali a galera a ir embora, né, quanto por passarem a cobiçar todo o conhecimento que, de repente, eles não estavam dividindo, né, com a humanidade, com a galera que ficou lá na Terra. Então, vou ler uns trechinhos aqui do livro só para dar mais informações para vocês a respeito desse período. A gente chegou a mencionar aqui várias vezes durante a série essas tais guerras teratológicas. Agora a gente tem um pouquinho mais de informação sobre elas. Se liga aí. Há poucos registros seguros sobre o início das guerras teratológicas, mas seus desdobramentos e legado moldaram a vida do espaço conhecido até os tempos atuais. O que é ponto pacífico entre diferentes escolas historiográficas e correntes arqueológicas é que a União Terrana foi massacrada pelos até então aliados pacíficos conhecidos como mensageiros. Planetas inteiros, colônias próximas e até mesmo o planeta Terra foram esterilizados, e aqueles que não conseguiram escapar nos grandes comboios de refugiados foram obliterados junto com as forças de combate da União Terrana. Então, assim, o livro ele não diz o motivo que deu início, o estopim, né, desse conflito. Isso é um mistério, é desconhecido, mas eles informam que a guerra durou, de fato, apenas 4 dias. Tá? Então todo esse período que eu citei para vocês até 2201 é mais ou menos ali o período de acomodação e de consequências e desdobramentos dessas guerras teratológicas que duraram somente 4 dias. O pouco que se sabe a respeito desse período foi trazido justamente pelos refugiados, né? Aqueles que conseguiam escapar ali do conflito, traziam algumas notícias e tudo mais. Outro ponto que a gente tem como certeza aqui do livro é o seguinte: as últimas naves combatentes que conseguiram escapar do conflito ou que desistiram propriamente do conflito e fugiram foram as naves e a população que deu origem ao que no período atual do cenário a gente conhece como repúblicas alfa. Então, para a gente fechar, né, essa parte da história e o conteúdo desse vídeo, eu vou ler só mais uns trechinhos aqui, porque a partir desse ponto, a partir do final das guerras teratológicas, é que surgiram as tais 4 humanidades que a gente vem mencionando aqui desde o início da série. Então, olha só, para vocês não se perderem, a gente já tem a galera lá que vai dar origem à Federação Mahali, que está muito, muito distante, né, enquanto essas guerras estão acontecendo, então eles de fato não se envolveram nas guerras teratológicas. A gente tem aqui a galera que fugiu, né, os combatentes que fugiram, que viraram a República Alfa, as Repúblicas Alfa, né? E aí a gente tem ainda mais outras 2 humanidades. Então eu vou ler os trechinhos aqui finais pra gente pegar a formação dessa galera. Retomando aqui o raciocínio das Repúblicas Alfas. Olha só, se liga aí. Essas naves, né, combatentes, com centenas de milhares de militares derrotados e com pouco ou nenhum vínculo com seus antigos compatriotas, passaram a odiar tanto a seus algozes quanto a seus irmãos, que para eles foram traidores e abandonaram a luta cedo demais. Essa é a galera que formou, né, as Repúblicas Alfa. No outro fronte, as poucas naves e organizações políticas restantes das colônias humanas mais longínquas viriam a criar a União Qiang-Ying, que é a terceira humanidade aqui na nossa conta, né? E no final, tem ainda a última, né? Os planetas sob o domínio da corporação Neonway, ainda em consolidação, abrigaram grandes massas de trabalhadores com suas famílias que nada tinham a não ser a roupa que estava em seu corpo. Ou seja, aquela galera, aqueles refugiados que eu comentei ainda há pouco, né, que abandonaram a Terra e tudo mais, a grande maioria deles foi absorvida, né, como massa trabalhadora nessa corporação Neonway, nesses planetas dominados pela corporação Neonway, que ainda estavam se consolidando. E claro, né, a partir daí deram aquele impulso que faltava de mão de obra para que essa corporação crescesse e se tornasse hoje um dos 4 grandes grupos, né, de humanidades que a gente tem aqui no cenário. Então, só fechando, Federação Mahali, muito mais distante. A gente tem aqui as Repúblicas Alfa, militares e combatentes que fugiram, né, para não serem exterminados pelos mensageiros. Pessoal das colônias, né, próximas ali formaram a União Qiang-Ying, e nos planetas em que já tinham um domínio corporativo, eles absorveram, né, a massa de refugiados para fortalecer e consolidar o poderio da corporação Neonway. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, avançamos mais um pouquinho, entramos na reta final do Rebel R. Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa jornada e curtiram ter conhecido um pouquinho mais sobre a história, né, do cenário. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.